Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A cotovelada do interesse corporativo da Vivo em cima do Fluminense explode como um contra-ataque fulminante, uma movimentação de mestre no tabuleiro do futebol brasileiro. Christian Gebara, CEO da operadora, surge como um camisa 10 visionário, encantado pelo tricolor, pronto para driblar quaisquer obstáculos e colocar a empresa em campo com um investimento milionário digno de um estádio lotado. O clima agora é de decisão: ou o gol sai, ou termina em prorrogação. No fim de março de 2025, o Flu entrou em campo sob o comando de Renato Gaúcho e mostrou sinais de reação, com o Martinelli detonando contra o Bragantino e abrindo caminho para boas vitórias. Essa ascensão chamou os olhares da Vivo. Gebara, reconhecido por sua visão estratégica, avalia a compra como a chance de marcar gol fora de casa, unir tecnologia com futebol, sinergia perfeita. Durante a temporada, o Fluminense transitou por José Mano Menezes e Renato Gaúcho, firmando a base do tático até alcançar a semifinal do Mundial de Clubes em julho. Isso não passou despercebido nos analistas de Gebara. A evolução do clube em competições internacionais mostrou capacidade de crescimento e retorno de mídia global. A Vivo só vê jogo ganho. Na Série A, o Fluminense aparece em quinto lugar até meados de julho, disputando ponto a ponto com gigantes, e ainda buscando vaga direta à Libertadores no ano que vem. Um clube em crescimento, cheio de potencial ainda não explorado. Para a Vivo, isso significa visibilidade e público cativo nas transmissões, algo que Gebara quer aproveitar. Do ponto de vista financeiro, o investimento pode se traduzir numa mistura de capital social, patrocínios e naming rights. Imagina o Maracanã com Arena Vivo, infraestrutura conectada 5G, fãs conectados em tempo real. Esse projeto seria a jogada de marketing definitiva, elevando o valor de mercado do clube e impulsionando receitas, sem perder a alma tricolor. Na Copa Sul-Americana, o Flu já garantiu vaga nas oitavas em maio, com campanhas consistentes, enquanto na Copa do Brasil tentou, mas ficou de fora cedo. Isso mostra um cenário em que falta fôlego de elenco, mas com investimento robusto, essa lacuna acena oportunidades para reposição de peças e montagem de um plantel capaz de brigar em todas as frentes. Nos bastidores, fontes internas apontam que Gebara tem acompanhado de perto o perfil de jogadores como Germancano, Martinelli, Ganso e Thiago Silva. São atletas com marca, identificação e liderança, perfeitos para uma gestão que quer misturar tradição com modernidade. A Vivo vislumbra transformá-los em ídolos globais. O auge desse clima veio na estreia do Mundial de Clubes, no empate contra o Borussia Dortmund, no dia 17 de junho. A atuação defensiva, liderada por Thiago Silva, e tática, com Martinelli brilhando, foi decisiva. Gebara respirou fundo e viu ali o palco ideal para o próximo capítulo, Fluminense como protagonista mundial, com a Vivo na arquibancada, e no título. Nos corredores de Laranjeiras, a especulação já virou estratégia. Há quem diga que a Vivo não só investirá no elenco, mas também em centros de treinamento, tecnologia e cultura de base. O discurso de Gebara é claro: queremos formar campeões dentro e fora de campo. A pressão, agora, é para o Conselho aprovar a pauta e iniciar a negociação antes que outros interessados entrem no jogo. Com essa injeção de recursos, o Fluminense poderia atrair reforços de peso nas duas janelas seguintes, montar um time competitivo para Libertadores e Sul-Americana simultaneamente, e ainda escalar o Sub-20 rumo ao protagonismo. A grandiosidade do projeto faria da arquibancada um caldeirão, da imprensa um palco e da torcida o 12º jogador. Do ponto de vista organizacional, espera-se remodelação na estrutura do clube, CTOs de tecnologia da Vivo integrados ao clube, central de inovação, análise de dados. Isso ecoa os maiores cases do futebol europeu, e Gebara acredita que o Fluminense pode liderar essa revolução na América do Sul. É ambicioso, mas viável, se a bola entrar dentro do gol administrativo. O ambiente, portanto, ganha atenção, cada rodada vira final de primeira fase, cada resultado influencia a captação de patrocínios, cada postagem nas redes é analisada. A narrativa midiática torna-se peça-chave no tabuleiro. A Vivo, ao se tornar controladora ou sócia majoritária, passará a ser personagem ativa, e esse será o maior golaço corporativo do século. Para o torcedor tricolor,
o coração acelera. A chance de ver o clube se projetar ao mundo, com infraestrutura de ponta, elenco qualificado e visibilidade global, traz esperança. Mas vem junto a apreensão: e se uma corporação diluir a alma do clube e buscar retorno financeiro imediato? É o risco da jogada. Gebara precisa provar ser mais do que um patrocinador, tem de ser um estrategista tricolor. Se a assinatura acontecer, o calendário de 2026 mudará de patamar: blindagem financeira, contratação de treinadores renomados, centro de excelência esportiva e, quem sabe, a conquista de um título inédito no Maracanã repaginado. O papel de Renato Gaúcho será fundamental. A Vivo precisa de um técnico que represente a união entre tradição e ambição, e ele é essa figura. Enquanto isso, o coração do futebol pulsa na cidade. Os corredores do CT de Xerém já veem a chegada de equipamentos novos, as categorias de base respiram outra atmosfera, e a torcida? Ela entoa o canto: é campeão que a gente quer. Em essência, o momento pede um estádio repleto, uma transmissão impecável e um grito sincronizado na arquibancada. O ping-pong entre torcedor, clube e corporação está em plena ebulição. O Fluminense encara esse momento como um clássico decisivo, remendado no elenco em 2025, mas com perspectiva de vitórias em 2026 em todas as plataformas. A Vivo, por sua vez, enxerga nicho de mercado, associando-se ao futebol com autenticidade e paixão. É um lance que pode render troféus, ou virar passe nulo. O Fluminense chega à metade de 2025 com um desempenho sólido, 43 partidas disputadas e uma média de 1,81 pontos por jogo em todas as competições. É como uma equipe que, mesmo sem brilho ofuscante, impõe respeito com consistência e fôlego no campo. Na elite do Brasileirão, o tricolor transita entre a quinta e sétima posição, lutando ponto a ponto com os gigantes. Entre as rodadas 1 a 11, somou resultados expressivos: vitória sobre o Fortaleza, 2-0, triunfo contra o Bragantino, 2-1, diante do Santos, 1-0, empate com o Vitória, 1-1, e vitória no clássico contra o Botafogo, 2-0. Esse desempenho reforça a ideia de Gebara, clube pronto para novo patamar. No Mundial de Clubes, o Flu mostrou fibra. Após empate sem gols contra o Borussia Dortmund, vitória emocionante sobre o Ulsan, 4-2, e empate frente ao Mamelodi Sundowns, 0-0, a equipe avançou até as semifinais, onde caiu diante do Chelsea em um jogo apertado, 0-2. Foi a evolução tática de Renato Gaúcho em evidência. Nas Copas domésticas, a história também é competitiva. Na Copa do Brasil, bateu o Águia de Marabá, 8-0, Aparecidense, 2-1 na volta, mas perdeu força nas fases seguintes. E na Sul-Americana, manteve regularidade no Grupo F, venceu Once Caldas, 1-0, São José, 5-0, e voltou a marcar 2-0 no Once Caldas. Titularidade, agora, é artigo de luxo. Thiago Silva segue como esteio, com performances seguras e liderança indispensável desde sua chegada em junho de 2024. Canobio, reforço contratado por 6 milhões de euros, já flerta com a titularidade, atuando como pivô na criação. O volante Hércules surge como surpresa positiva, comprado por 29 milhões de reais, marcou na fase de grupos e foi destaque no Mundial de Clubes, contribuindo com gols decisivos contra Al Hilal. É atleta que eleva o valor de mercado da base tricolor. Germán Cano recuperou a boa forma, mostrando faro de gol desde janeiro, principalmente nas Copas. A reestreia foi em grande estilo, 2 gols na vitória por 3-1 sobre a Portuguesa. O centroavante argentino deixa clara sua importância na meta do ataque. O elenco ainda conta com salvadores como Nonato, Paulo Baia e Kevin Serna. Nonato soma 25 jogos em 2025, enquanto Paulo Baia e Serna entram com variações táticas. O conjunto é equilibrado, mas pode ganhar explosão com alívio financeiro e contratações planejadas. A média de mercado do plantel gira em torno de 53 milhões de euros, e a estrutura já inclui nomes sólidos com respaldo europeu. Há potencial para valorização exponencial se a Vivo assumir naming rights, marketing ativo, tecnologia 5G nos estádios, plataforma streaming exclusiva com inteligência artificial. Um pacote completo. Na atual reta, o clube espera dar carrinho no mercado. O plano Vivo envolve renovar contratos, blindar Thiago Silva, heróis de base,
como Paulo Baia, e buscar um ponta de velocidade, mais um zagueiro jovem, além de um meia criativo. Tudo isso sem perder a identidade tricolor. O aval do conselho já tem pressão externa, a torcida pressiona, o mercado especula, e a mídia termometriza expectativas. Gebara tem minutos para chutar o chute final, ou paga o preço para adquirir grande parte das ações, ou perde para outro lance. Cada dia em silêncio é uma oportunidade perdida. Esse clima de tensão se reflete em Laranjeiras, as galerias do CT já veem equipamentos chegando e câmeras sendo instaladas. Chega a faltar palma no vestiário, o torcedor tricolor trocaria calmaria por transparência. Quer dinheiro em campo e planos reais. Sobre Renato Gaúcho, que assumiu após saída de Mano Menezes em março, a Vivo enxerga como o perfil ideal. É treinador com leitura de jogo ofensiva, carisma e capacidade de lidar com um elenco jovem e experiente juntos. Seu nome traz identidade e continuidade. Se a operação for fechada, já se fala numa injeção inicial de R$ 200 milhões para reforços, infraestrutura e marketing. Isso colocaria o Fluminense ao nível de rivais que disputam o mercado global. Um investimento que vem com exigência, metas esportivas claras, receitas auditáveis, governança moderna. O cenário que surge é eletrizante: Fluminense com DNA digital, torcida conectada via app Vivo, ingressos integrados com dados biométricos, fan tokens NFT, transmissões em 4K. Um pacote high-tech, com ambição de transformar o clube num case global. Gebara quer que o tricolor vire sinônimo de inovação. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Com o apito final se aproximando, o destino do Fluminense está em jogo como nunca antes na história recente do clube. A proposta da Vivo representa não apenas cifras e contratos, mas uma mudança estrutural de mentalidade. Christian Gebara não se contenta em ser um investidor, quer marcar época, deixar sua digital impressa na história do futebol brasileiro e, especialmente, no coração da torcida tricolor. O que se desenha é um projeto onde o Fluminense não será apenas um clube com tradição, mas uma potência tecnológica e esportiva. Imagine um elenco nutrido por dados de performance em tempo real, treinamentos com sensores inteligentes, recuperação muscular acompanhada por inteligência artificial e até interação da torcida com jogadores por meio de aplicativos próprios. O torcedor deixa de ser espectador e passa a ser parte ativa da engrenagem do clube. Mas toda virada histórica traz também resistência. Parte da diretoria ainda teme o excesso de influência corporativa e os riscos de a paixão ser engolida por metas de mercado. Há quem se pergunte, será possível manter a essência do Fluminense com tanta tecnologia e capital envolvido? A resposta está nas decisões que serão tomadas nas próximas semanas, onde tradição e inovação caminharão lado a lado ou se enfrentarão de frente. Renato Gaúcho, figura central dessa engrenagem, sabe que seu papel vai além das 4 linhas. Será a ponte entre passado e futuro, entre boleiro e CEO, entre boleia e gestão moderna. Ele tem respaldo da torcida, conhece o vestiário e fala a língua dos torcedores. Cabe a ele manter o grupo coeso e motivado enquanto as movimentações fora de campo definem o próximo capítulo. Enquanto isso, a arquibancada observa. Os olhos estão voltados para as salas de reunião tanto quanto para o gramado. Os cânticos continuam, os bandeirões balançam, mas agora com um novo elemento, a esperança de que, com esse aporte, o Fluminense se torne não apenas vencedor, mas revolucionário. Um time que inspire gerações, que reinvente o futebol brasileiro com responsabilidade e paixão. Caso a negociação se concretize, a próxima temporada trará mudanças imediatas, novos patrocinadores alinhados à tecnologia, aumento da presença global da marca Fluminense, e a provável internacionalização de sua base de talentos. Há planos para academias parceiras em Lisboa, Miami e Tóquio. É o Fluminense mirando não apenas títulos, mas o mundo. Em campo, espera-se a chegada de nomes de peso para reforçar setores carentes. Nomes como Matheus Henrique, Lucas Paquetá e até uma possível volta de Marcelo já foram especulados nos bastidores, mostrando o tipo de ambição que acompanha essa nova fase. O elenco atual ganharia corpo e profundidade,
e o tricolor poderia voltar a sonhar com conquistas continentais e globais com base em um projeto sólido e estruturado. A relação com a torcida também será estratégica. A Vivo planeja criar plataformas interativas onde o torcedor possa votar em decisões simbólicas do clube, como uniforme de jogos comemorativos, nome de salas no CT e experiências exclusivas com ídolos. A ideia é fortalecer o vínculo entre clube e comunidade, garantindo engajamento e fidelidade. Enquanto o relógio avança, os bastidores seguem agitados. Reuniões se multiplicam, contratos são avaliados e cláusulas discutidas minuciosamente. Nada será assinado às pressas, a diretoria quer garantias de autonomia e de que o clube manterá suas raízes. A Vivo, por sua vez, quer liberdade para inovar, crescer e transformar. É um cabo de guerra que precisa virar sinergia. A imprensa já trata o caso como a negociação do século no futebol brasileiro. Analistas discutem os impactos no mercado, torcedores rivais demonstram inveja ou desconfiança, e até ex-jogadores se posicionam. Muitos enxergam nessa parceria uma chance histórica de resgatar o protagonismo do futebol carioca no cenário internacional, algo que há muito tempo parecia distante. Na sede de Laranjeiras, as camisas antigas dividem espaço com telas sensíveis ao toque. É o passado encontrando o futuro. E nesse campo de transformação, o Fluminense tem a chance de dar o maior salto da sua história, não apenas vencendo os jogos, mas liderando uma revolução no modo de gerir o futebol no Brasil. A verdade é que o futebol mudou. E clubes que não se adaptarem tendem a ficar para trás. Com a Vivo, o Fluminense não apenas se adapta, ele se antecipa. Torna-se referência. De clube tradicional a clube global. De candidato ao G6 a candidato a títulos mundiais. De sobrevivente a pioneiro. Resta agora a pergunta que ecoa no coração de cada tricolor: estamos prontos para viver o Fluminense do futuro? Porque se essa bola entrar, não haverá mais volta. Será um novo campeonato. Um novo time. Uma nova era. E talvez, daqui a alguns anos, os torcedores se lembrem desse momento como o ponto de virada. Aquele em que o Fluminense deixou de apenas disputar campeonatos e passou a dominá-los. O momento em que a história se reescreveu, com o toque sutil e certeiro de um passe de letra entre a paixão de milhões e a estratégia de uma gigante das telecomunicações. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.